que preciso para vencer? O que preciso para vencer? Estava lendo o livro de Josué, e é bem conhecido esse livro, você já leu, você conhece a história, várias histórias dele. Só que me chamou a atenção ontem, várias coisas que eu estava lendo ontem novamente, e eu marquei alguns pontos, dava para fazer vários pontos. Então, eu não vou ser exaustivo no tema do que eu preciso para vencer, mas eu vou dar algumas direções que o Espírito Santo me deu. Então, eu comentei que, como que ele me confrontou em algumas coisas, de tão simples, né? Mas, às vezes, tão deixado para trás, tão esquecido, a gente não faz muitas coisas simples. O Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, ele é simples demais. Quem gosta de complicar, de inventar, de criar coisas diferentes, somos nós. Meu querido, a sua célula, ela vai crescer na simplicidade. Quando você começar a inventar coisas fora do Evangelho, fora do simples, fora... Aí, eu estava conversando com o Wagner nesses dias. Como tem células que às vezes elas demoram para multiplicar, elas não multiplicam, não crescem, porque a célula ela quer ser uma cópia do culto de domingo. Quer ser totalmente... Não, mas as células que mais multiplicam, que mais crescem, que mais rompem, são aquelas que são mais simples. Aquelas que são mais simples. Porque o Evangelho ele é simples. Então, esses pontos que eu vou lembrar hoje, bem rapidamente, isso não é nada novo, nada que você não saiba, são coisas simples, mas que se aplicar para a sua vida nesse ano de 2019, você vai realmente experimentar o que é o ano de vencer. Você vai vencer em várias áreas, eu creio nisso. Nós estamos no ano profético de vencer. Meu querido, recebe isso, recebe esse ano sobre a sua vida e declara realmente: Senhor, eu vou vencer. Vai ter batalha? Vai. Porque não há vitória sem batalha. Mas Deus compartilhou conosco que algumas batalhas esse ano, elas vão ser um pouco diferentes. Elas vão ser um pouquinho mais leves. Porque Ele está do nosso lado, lutando do nosso lado. Amém? Então, Josué, capítulo 1, um texto bem conhecido, 1 do 6 ao 9, fala assim: Deus, ele chama Josué após a morte de Moisés e fala: Josué, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pensando nesse texto, pensando nos primeiros 12 capítulos de Josué, eu queria trazer 7 lições bem rapidinhas de o que você precisa nesse ano, mas na sua vida, para realmente experimentar a vitória. E primeiro de tudo, o que eu acho muito legal com Deus, é que quando você olha para, aqui Josué, quando você olha para Gideão, quando você olha para Maria, para José, que a gente falou sobre ele numa live do sábado, sempre que Deus começa uma palavra para alguém, ele na Bíblia, várias vezes, ele começa assim, ó: seja forte, não temas, não temas. Então, a primeira coisa para você começar a vencer, você precisa de coragem. Precisa de coragem. E é muito legal que Deus ele fala tantas vezes para Josué, tantas vezes. Josué, no 1,6 a gente leu, seja forte e corajoso. No 1,9 ele fala: esta é a minha ordem, seja forte. No 8,1 o Senhor disse: não tenha medo. No 10,8 ele fala: não tenha medo, Josué, desses reis, pois eu vos entreguei. No 11,6 ele fala: o Senhor, disse a Josué: não tenha medo, não tenha medo. É incrível como vários encontros da Bíblia, Deus chega e fala assim, ó: não tenha medo.
Eu acho interessante porque se Deus fala tantas vezes, não tenha medo, é porque, geralmente, sempre, todo mundo, Diego e nós, morremos de medo. A Esther pregou agora, na semana passada, na sexta-feira, uma mensagem muito forte sobre medo. Então, eu não vou falar muito sobre ela, porque depois você pode pegar no nosso canal do YouTube e ouvir, porque foi muito boa sobre vencendo o medo. Mas quantas vezes, meu líder, quantas vezes você tem medo de coisas novas? Medo de arriscar, medo de começar, medo de fazer. Tanto medo. E Deus, Ele faz questão de tirar nosso medo. A Bíblia, ela tem várias passagens, mais de 356 passagens, versículos, que Deus fala para o seu povo: não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Mas a gente morre de medo de muitas coisas. Você tem medo de inovar, medo de fazer coisas novas, medo de assumir, medo de crescer. Você tem medo de rejeição. Tem medo porque você ouviu muitas vezes dos seus pais que você não consegue, você não pode. Aí você não acha que não consegue, que não pode. Aí por medo você não faz. Você tem medo de ser demitido. Então você vive numa pressão de demissão e você não cria, não produz, não faz nada porque você tem medo. Você tem medo de passar fome. Então você tem medo de tantas coisas. Tem medo do inimigo. Ai, porque o inimigo é muito... A primeira palavra que Deus fala para Josué, e por várias vezes ali seja forte, corajoso, não temas. Não temas. Então, meu querido, se você quiser realmente vencer na sua vida, ou vencer em qualquer área que você quiser, você precisa ter coragem. Coragem para começar a batalha. Coragem para começar. E ter coragem é muitas vezes deixar de lado, sabe, alguns medos, alguns anseios, alguns traumas do passado. Então, se em nome de Jesus disseram para você que você não pode, quero quebrar sobre você hoje esse medo do fracasso, porque você pode, você consegue. Se disseram que você era incapaz, em nome de Jesus, quero dizer para você que você é capaz, que você consegue, que você pode. Nosso problema é que nós muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Então, por isso, temos medo. Você não crê que você consegue, que você pode, que você vai. Então, você morre de medo de tentar, de começar a fazer. Ah, por que você não assume uma célula? Não, eu tenho medo porque eu vi que fulano de tal, daquele lugar, deu errado e isso deu errado comigo. Ah, porque? Não, porque eu vi que a vizinha, da prima, da colega, da amiga minha, que tinha célula em casa, o pessoal, então eu não quero abrir célula porque eu tenho medo. Ah, porque eu vi que... Então, para de ter medo, meu querido. A batalha está na sua frente. Mas você só vai conseguir vencer se tiver coragem para falar: eu vou. Eu vou. Então perca esse medo. O medo te atemoriza, o medo te paralisa. Quando você tem medo, você fica parado, você fica atemorizado. Com medo a gente não anda. Quem tem medo às vezes de escuro, está dormindo e ouve aquele barulho meio estranho na casa, assim, no meio da noite. Você nem levanta para ver o que é. Porque o medo te paralisa. O medo te impede de se mover. Então, o medo, ele impede você de se mover. Então, quebra esse medo em nome de Jesus. Quebra esse medo em nome de Jesus. Aí, mas, primeiro, preciso de coragem, beleza. Preciso de coragem porque vai ter muita luta, vai ter muita batalha. Mas vai ter muita vitória também. Mas preciso de coragem. Depois, algo que Deus ele fala para Josué inúmeras vezes. Não basta coragem sem santidade. Você quer vencer, com Deus é diferente. Você quer vencer, com Deus você precisa de santidade para vencer. Você precisa ser santo, de santidade para vencer. Josué 3:5, Josué fala para o povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. A NVI fala: santifiquem-se, pois amanhã vai ter grandes maravilhas dentro de vocês, no meio de vocês.
o pecado muitas vezes está impedindo você de vencer. E você sabe qual é o pecado, Deus já te falou sobre o pecado, já te mostrou que é pecado, já veio pessoas, te falou desse pecado mais de uma vez, mas não larga. Pecado de estimação. Gosta de estar do lado, pertinho. Sem santidade, não há como ter vitória. Sem santidade, não há como ter vitória. Ah, mas é assim? Josué, capítulo 7. A Bíblia fala que Josué e o povo israelita venceu Jericó, que era uma cidade fortificada, com muros enormes, enorme. Mas aí, eles foram, depois de Jericó, para uma cidade chamada Ai, que era minúscula. Fala que com 3.000 homens, com 2.000 homens, eles venceriam a cidade inteira. Mas teve um cara, de uma população de mais de milhões, uma pessoa, que pecou. E por causa dessa uma pessoa, Israel inteiro perdeu a guerra. Por causa de uma pessoa que pecou contra o Senhor, Israel perdeu uma guerra. Aí Deus, depois disso, chegou Josué para Deus e falou: Deus, o que aconteceu? Por que nós perdemos? Aí Deus responde para Josué: Josué, Israel pecou, quebrou a minha aliança. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos. E não apenas os roubou, mas mentiu e escondeu. Por isso, os israelitas foram destruídos e fugiram. Agora Israel foi separada para destruição. Olha só, não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Meu querido, o seu pecado e o meu pecado, ele não afeta só a mim. Se você é líder de célula, o seu pecado, ele afeta a sua célula, afeta a sua supervisão, afeta até a sua região. Marido e esposa, o seu pecado afeta a sua casa, a sua família. O pecado de um homem, levou Deus a falar assim, ó: ou você resolve isso, ou a minha presença não está mais no meio de vocês. Você pode lutar, Josué, qualquer batalha que você quiser, mas sem a minha presença, pode ser 1.000 homens, contra 50.000, vocês vão perder, e vão perder feio, e vão fugir correndo, com medo. Então, meu querido, você quer vencer na sua vida, você quer vencer na sua célula, quer vencer no seu emprego, você quer vencer aonde você quer vencer, precisa de coragem, mas precisa de santidade. Você precisa andar em vitória. Deus, ele só vai liberar para você vitória se tiver santidade, se estiver correto, se estiver andando de acordo com o que ele pede. Faz uma autoanálise da sua vida. Será que não tem algumas coisas que estão presas, porque você está deixando pontas soltas? Você é de célula, mas você está devendo um monte. E não paga, não quer nem saber, e foge das pessoas. Você é de célula, mas você mente que é uma maravilha no serviço. Está na hora de você rever. Sem santidade, Deus não vai agir na sua vida, já sabe te dar vitória. Não adianta. Então, para vencer, eu preciso de coragem. Eu preciso de santidade. Mas eu preciso de intimidade com Deus. Quando eu digo intimidade com Deus, eu falo algo muito importante, que é ouvir a voz e ouvir a direção dele. Josué aprendeu com Moisés uma coisa muito importante, que a Bíblia fala que Josué ele ficava ali na porta da tenda, enquanto Moisés falava com Deus, face a face. Então Josué aprendeu isso, aprendeu sobre oração, sobre comunhão, sobre ouvir a voz de Deus, porque ele viu Moisés ali, todos os dias ele via. Então Josué sabia muito bem sobre isso. Mas os dois piores erros de Josué foram 2 vezes que ele não ouviu a voz de Deus. E ele errou. Josué só perdeu a batalha para Ai
Porque antes de ir lutar, ele não orou. Se ele tivesse orado, Deus, eu posso ir para Ai? Deus ia falar, não vai, tem pecado no meio do povo. Mas o que ele fez? Ouviu o conselho da multidão, ali dos generais dele, e foi para a guerra. Perdeu, morreu gente. Da segunda vez, um povo chegou no meio deles, um povo para enganar eles, e estava na cara que tinha algo errado. Eles olharam, eles viram, acharam errado. 9, 14, 15. Eles examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito disso. O que aconteceu? José fez um tratado com o povo, mas ele foi enganado. E o povo que era para ele destruir, habitou no meio deles até o final. Sem intimidade, você não consegue ouvir a voz de Deus. Sem intimidade, a direção não é clara. Sem intimidade, eu vou fazer o quê? Aí sai fazendo, sai comprando, sai tentando, eu tento aqui, tento ali, não, mas eu vou vencer porque eu vou comprar algo, comprar uma casa nova. Você tenta aqui, não vai, tenta lá, não vai, tenta lá, não vai. Eu vou vencer porque eu vou comprar um carro novo. Você vai, não vai. Eu vou vencer porque eu vou no emprego novo. Aí você sai do emprego, perde as contas porque Deus vai te dar um emprego melhor. Mas você orou sobre isso? Você consultou o Senhor? Você teve intimidade para ouvir qual que é a voz de Deus sobre isso? Josué não ouviu. E ele e o povo pagaram um preço. Ao ponto de que, para sempre, aquele povo viveu no meio deles, atrapalhando eles. Um povo que contaminou eles. Porque em uma decisão, ele não consultou o Senhor, não orou ao Senhor. Quando nós não temos intimidade, nós não ouvimos a voz de Deus, nós não acertamos na escolha. Se você quer escolher corretamente, pergunta para Deus. Às vezes, ele vai falar assim, Senhor, é A ou B? Às vezes ele fala assim, não, é A. Às vezes ele fala, não é A nem B, é C. Às vezes ele não vai falar para você, claro, ele vai abrir uma porta para você. E a porta vai indicar que é a B. Mas se você não perguntar para Deus, você vai bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça. Não vai chegar a lugar nenhum. Então você quer vencer? Você precisa de intimidade para ouvir a voz de Deus e a direção de Deus para você caminhar para o lugar certo. Precisa fazer a coisa certa, na hora certa. Senhor, é para eu avançar? É, então eu vou. Senhor, é para eu fazer? É, então eu vou fazer. Senhor, é para eu fazer? Não, espera um pouquinho. Essa não é a hora. Tá bom, Senhor, eu vou esperar. Preciso de coragem, santidade, intimidade. Mas algo que, quando nós temos essa intimidade, Deus nos dá uma direção ou uma visão. E sem visão, você não é nada. Sem direção, você não é nada. Sem propósito, sem sonho, você não é nada. Você pode falar assim, eu quero vencer, mas vencer no quê? Você sabe já o que você espera para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 5 anos da sua vida? Se você tem uma direção, olha, daqui a 10 anos, eu quero estar nesse lugar, fazendo isso, vivendo dessa maneira. Você tem isso? Já parou para fazer um plano na sua vida? Nós demos aqui aquela folhinha de sonhos. Você parou para fazer os seus sonhos e planos para 2019? Tenho certeza que muitos não fizeram. A gente estava tão embolado, tão empolgado com o ano, que virou o ano, passou o ano, está trabalhando, dia 15, e você nem planos para esse ano você fez ainda. Nem para a sua célula, nem para você, nem para a sua casa, para a sua família, nem de lazer, nem de intimidade com Deus, nem de leitura da palavra ou de livros, nem de financeiro você fez. Tem gente que não planeja nem as finanças. Quantas vezes? Eu estou devendo tanto, está problema, está difícil porque eu ganho pouco. Mas quando
quem mexe com finanças, pode ser muito mais Eliezer, esse pessoal que mexe muito mais com isso, vai olhar as contas e fala assim, meu querido, com o que você ganha, dá para viver muito bem. O que você não sabe fazer é administrar as finanças. Você quer ser próspero? Saiba administrar. Você quer ser próspero? Saiba administrar. Deus talvez te dá muito mais do que você precisa para viver. Mas nós não sabemos administrar. E quantas vezes nós quebramos por falta de planejamento, de sonhos, de direção, de visão. Quando Deus chamou Josué, a primeira coisa que ele falou para ele, no 1:2, ele falou assim, ó, Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo. Para onde? Atravessar o Jordão, entrar na terra que eu lhes dou. Josué, ele tinha uma direção clara de Deus do que fazer. Um plano de vida dele. O que você tem que fazer, Josué? Entrar na terra, conquistar ela e dar para o povo. Essa era a missão de vida de Josué. Eu poderia falar outros versículos aqui, até o 12, por exemplo. E quantas vezes Deus dá para Josué a direção, Senhor Josué, faz isso, faz aquilo, arma essa emboscada, acredito. Eles tinham planos, tinham direções, ele tinha sonhos. Querido, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Se não tem uma direção clara onde você quer chegar esse ano, aonde você chegar, chegou. E se não chegar, também não chegou. Sabe aquela de que não tem meta, mas depois dobra a meta da meta que não tinha? Mais ou menos isso. A gente vive uma vida sem metas. E um dia quer dobrar a meta que não tinha. Vai querer estocar vento. Para quê? Muitas vezes a gente está patinando, porque você não sabe onde você quer chegar. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua direção de vida? Para esse ano, se você não fez, eu te encorajo, faça em nome de Jesus. Pega uma folha, ora, fala, Senhor, o que o Senhor quer? Lembra, coragem, porque esse ano vai ser de vencer, então eu vou lutar. Santidade, porque eu vou estar na pegada. Intimidade, porque eu vou orar, Senhor, me dá uma direção. Para depois fazer os seus planos. Fazer a sua direção para esse ano. Para esse ano, para 5 anos, 10 anos. Depois de ter uma direção, você quer vencer? Não adianta só ter um sonho. Você tem atitude. Atitude. Você tem atitude para você começar a se mover. A Bíblia fala que Josué 3, que quando ele foi atravessar o Jordão, com Moisés foi diferente. Moisés pegou, levantou o cajado, abriu o mar vermelho, o povo andou. Com Josué foi um pouquinho diferente. Ele teve que ter a atitude e a ação de mandar quem estava com a arca da aliança entrar no Rio Jordão. E a Bíblia fala que quando eles pisaram no Rio Jordão, entraram na margem do Rio Jordão, só nessa hora fez um milagre. Se ele ficasse esperando o mar se abrir, ele nunca ia passar. Fala, Rio, abre! Abre que eu vou passar. Senhor, manda o que eu vou fazer. Senhor, manda o que eu vou fazer. Manda. Não vai chegar nunca. Às vezes a oportunidade que está esperando, ela nunca vai chegar, enquanto você não começar a fazer. Você quer servir? Então sirva. Você quer um dia pregar? Então pregue. Você quer um dia? Então faça. Mas você não me conhece, sabe que eu passo tanta dificuldade, eu não tenho dinheiro, não tenho oportunidade nenhuma. O inglês que eu sei falar hoje, eu aprendi sozinho. Eu conheço uma menina, ela tem 17 anos. Ela está indo estudar em Redmond, na Califórnia. E ela fala inglês fluente. Ela nunca fez uma aula de inglês. Nunca. Como ela aprendeu, Diego? O pai dela ganhou um curso de inglês. Uns livros e uma fita lá, umas fitas. E uns vídeos. Ficou parado. Falei, pai, posso pegar? Pode. Começou sozinho a estudar. Mas eu não tenho curso. Mas tem YouTube. Tem internet. Mas em casa não tem.
Aqui, às vezes, você pega aqui um aberto. Ah, mas eu quero estudar. Ah, mas eu quero ler livro, bookstore, tem livro ali. Ah, mas eu quero... O que você quer fazer? Se você tomar atitude de fazer, você consegue. Você quer passar numa faculdade? Vai estudar. A atitude, às vezes, é abrir mão de algo que eu gosto de fazer, para fazer algo que eu preciso fazer. Ah, meu sonho é passar em medicina. Vai estudar. Quantos aqui a gente tem, esse ano, ano passado, jovens aqui, que de primeira passaram em medicina? E outros que estudaram, mas teve que abrir mão. Abrir mão, às vezes, de rolê, abrir mão de sair, abrir mão, às vezes, de jogar videogame, abrir mão, às vezes, de se divertir para estudar. Tomar ação e atitude. Você quer mudar a sua vida, meu querido, esse ano, ou ano que vem, ou a sua célula, você quer mudar alguma coisa na sua casa? Então mude. Mude você. Tome uma atitude, faça alguma coisa. Você quer vencer? Faça. Comece agindo. Nada, aquela frase antiga, nada muda se eu não mudo. Nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Você quer algo diferente? Quer vencer? Toma uma atitude. Quando Deus promete algo, Ele é capaz de realizar. Ele já sabe onde eu posso chegar. Se eu não chego lá, não é culpa de Deus, meu querido. Se ele te prometeu alguma coisa e não se cumpriu até hoje, se foi voz dele, que sabe que te deu essa promessa, essa palavra, e não se cumpriu, a culpa não é dele. A culpa é minha e sua. Que fomos parados no tempo, não crescemos. Ah, eu vou te dar prosperidade. Aí você senta, fica esperando ela chegar na sua vida, esperando saber alguém dar para você um bilhete premiado. Ou uma vaga de um concurso que você nem sequer prestou. Então, você quer mais vencer? Toma uma ação. Só que o mais importante, para tudo isso, você precisa de fé. Precisa de coragem, você precisa de santidade, de intimidade, de direção, de visão. Você precisa de atitude, mas de fé. Tudo que Josué viveu foi o sobrenatural. Ele viu o muro caindo, ele viu o mar se abrindo. E algo que eu acho extraordinário, no capítulo 10, versículo 12, Josué ele fez uma oração que ninguém tinha feito até então. Estava numa batalha, numa grande batalha. Ele pegou e orou ao Senhor, diante do povo. Falou: Senhor, eu não sei como é que você vai fazer. Não sei o que vai acontecer. Mas Deus, eu quero que o sol pare e que a lua pare, porque esse dia precisa ser mais longo. A Bíblia fala que o sol parou, a lua ficou onde estava. E aquele dia ele durou muito mais. Muito mais. Ninguém sabe explicar, ninguém sabe dizer. Mas o que o povo sabe é que certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Sabe, e a sua fé é que certamente o Senhor vai lutar por você. É que certamente o Senhor já está lutando por você. Que certamente Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Fazer o sol parar, a lua parar. Ah, mas o sol não para, quem para é a terra. Eu não sei o que vai acontecer, mas o tempo vai parar. E eu vou vencer. Falei: Senhor, eu não sei o que você vai fazer na terra, no céu, não sei como é que funciona, mas eu preciso disso. E funciona. Senhor, eu não sei o que vai fazer, mas eu preciso do milagre. Ele vai vir. Ele vai vir. Se você tem coragem para entrar na batalha, tem santidade, tem intimidade para falar com Ele, tem uma visão clara, uma direção clara, você tomou atitude de começar as coisas, Deus não vai negar o milagre sobre você, para você e em você. Você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Rio se abrindo, mar se abrindo, portas se abrindo, curas, milagres. Você vai ver Deus é tão legal que a Bíblia fala assim, ó: certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Eu não sei o que aconteceu, mas com certeza Deus estava aqui e lutou por mim. Meu querido, você vai acabar, às vezes, alguma batalha sua. Você, ó, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que o banco fez. Eu não sei o que
mas alguma coisa aconteceu. Nós vamos gravar um testemunho aqui do poder do Evangelho, que o médico fala assim para a mulher, eu não sei o que aconteceu. Ele gravou um vídeo para ela. Mas rasgue os seus exames. Porque algo aconteceu, eu não sei o que é, mas não tem mais nada, desapareceu. O bebê nem ia nascer, nasceu perfeito. Deus de milagres. Então, querido, você não sabe o que vai acontecer, mas certamente Ele vai lutar por você, entrar na sua causa, te abençoar, te dar vitória. E por último, para a gente acabar, cara, se você tiver tudo isso, algo que Deus fala, se tiver tudo isso, você precisa ter mais uma última coisa, que é a perseverança. Você precisa lutar. Você quer ver a vitória? Você precisa persistir. Diego, mas eu já estou há tanto tempo em intimidade, tanto tempo orando, tanto tempo em santidade, tanto tempo. Mas falta ainda a perseverança para você ver a vitória e ver a vitória. Aí me fala que Josué ele tinha uma direção: ganhar a terra. E se você lembra do nosso paizão, ele tem uma mensagem que essa mensagem é muito forte. Quando ele pregou a primeira vez dela aqui, eu lembro que foi muito forte. Que é o que você quer ouvir de Deus no final. Se você não ouviu ela ainda, marca aí. O que você quer ouvir de Deus no final, pastor Marcelo Toschi. Procura no YouTube. Lá tem 3 vídeos até. Mas pega mais novo lá. Mas essa mensagem, ele fala sobre o versículo Josué 13, versículo 1. Que Deus olha para Josué e fala: Josué, você está ficando velho. E ainda é muita terra para ser conquistada. Josué, você não cumpriu, porque você não foi perseverante. Josué, e por causa de Josué, Israel nunca ocupou 100% do território. Porque ele foi perseverante. Ele não fez um discípulo. Ele não fez alguém para ir após ele. Ele não conquistou tudo que precisava conquistar. Ele fez concessão com povos que não era para fazer. Ele não perseverou na batalha. Ele ganhou muito. Se lê Josué 11, 12, mostra a lista de reis que eles conquistaram. Fala assim que naquela região ali do meio, não havia mais nada para conquistar no meio. Mas quando você vai para os pontas, tinha muito povo ainda para conquistar. Os filisteus, que por tantos anos atormentaram o povo, estavam no meio. E José podia ter conquistado o povo, mas não conquistou. Não conquistou. Então, seja perseverante. Seja perseverante. Pode parecer que não está chegando, mas vai chegar. Vai chegar. O anjo fala para Daniel: quando você começou esse jejum, eu já liberei no céu a bênção para você. Mas o príncipe da Pérsia estava me impedindo. Como você foi fiel, persistente, eu até demorei um pouquinho, mas eu cheguei. Demorou no tempo de Daniel, tá? Porque no tempo dele, ele nunca demora. Ele vem na hora certa. Na hora que você precisa do milagre, ali chega. Você precisa da vitória, ali chega. Se você quer vencer esse ano, você quer vencer na sua vida, na sua célula, na sua casa, na sua família, tenha coragem para começar a batalha. Tenha santidade para viver uma vida pura diante de Deus. Tenha intimidade para ouvir a voz dEle. Depois que você ouvir a voz dEle, tenha uma visão, uma direção, um sonho. Depois disso, tenha uma atitude, uma ação de começar a mover, de começar a andar, de fazer as coisas. Depois tenha fé de que Ele vai mover o sobrenatural para acontecer. E persevere até ver a vitória, até ver o final.